Jesus disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Pai, mais uma vez, na tua presença, suplicamos que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos conduza ao entendimento da tua palavra e que o Senhor seja exaltado na pregação da tua palavra. Fale aos nossos corações, usa-me como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor seja o único glorificado aqui. Para a sua glória e honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema que nós temos nessa mensagem de hoje e do próximo domingo é Cristo e a lei. Eu vou dividir esta mensagem em duas partes, porque acho que os irmãos não me aguentariam pregar aqui quase 2 horas, né, nestes versos. Então, ele foi dividido em 2 partes. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes enquanto a gente for pregando. Muito bem, Cristo e a lei, esse é o nosso tema. A cultura ocidental tem tido uma enorme perda na confiança na lei e na religião. E uma das causas mais importantes desta dupla perda de confiança é a separação radical que foi efetuada entre estas duas. Não é possível, irmãos, ter regras viáveis de comportamento sem religião. Porque só a religião fornece uma base absoluta em que a moralidade e a lei podem se basear. Creio e temo que a sociedade ocidental ela esteja fadada ao relativismo moral, por causa da lei, por causa da perda de um absoluto, de abandonar a lei de Deus e a verdade de Deus. Quando os homens rompem com a ideia de uma religião autoritativa ou de uma palavra autoritativa, e até mesmo a partir do conceito de Deus, eles rompem com a possibilidade de uma verdade absoluta. E o seu recurso único remanescente é o relativismo existencial, que é uma base escorregadia, instável e em constante mudança, em que nenhum sistema autoritário de lei ou moral pode ser construída. Quando Deus é abandonado, a verdade é abandonada. Quando a verdade é abandonada, a base para a moral e a lei é abandonada. Um sistema legal consistente, coerente, não pode ser construído sobre o humanismo filosófico dos nossos dias. O humanismo filosófico ele vai ter princípios flutuantes do certo e do errado. Ele não tem uma definição do que é certo e do que é errado. Vai depender dos homens, vai depender de ideias, vai depender de sentimentos humanos. E se não houver uma verdade absoluta, não pode haver base real para a lei. As pessoas não vão respeitar ou obedecer às leis que se tornariam apenas palpites judiciais. Uma sociedade sem Deus, flutuando em um mar de relativismo, percebe que ela não tem nenhum fundamento, nenhuma âncora, nenhum ponto imóvel de referência. A lei torna-se uma questão de preferência ou apenas uma questão de poder. Uma democracia onde o poder é, em última análise, investido no povo, ela é particularmente vulnerável ao caos. Na verdade, a absoluta verdade e aquilo que nós devemos seguir é o que Deus nos ordena seguir. Então, existe uma verdade absoluta? O que nós responderíamos como cristãos que creem em Deus? Sim, existem verdades absolutas e uma verdade absoluta.
Existe uma lei para a nossa moral? Existe um direito real? E se assim for, o que é? E essas são questões que Jesus ensina em Mateus 5, 17 a 20. O absoluto, diz ele, é a lei do Deus eternamente soberano. Deus deu a sua eterna lei absoluta e a fez saber aos homens. E essa lei nos foi dada em 66 livros. Naturalmente que aqui Jesus, e vamos ver isso no correr da mensagem, Jesus está especialmente pensando naquilo que ele tinha como escritura, o Velho Testamento. Mas ao olhar por toda a escritura, nós temos uma lei ampliada e aplicada em todos os 66 livros, contando então o Novo Testamento. Desta forma, irmãos, quero afirmar que a superioridade das escrituras em tempos de relativismo. A superioridade da escritura ou das escrituras em tempos de relativismo. E há 4 marcas nesse texto que demonstram a superioridade das escrituras em tempos de relativismos. E, como eu disse, essa mensagem ela tem 4 pontos ou 4 marcas, e 2 marcas delas serão abordadas hoje, e 2 marcas, se Deus assim permitir, no próximo domingo. Hoje vamos abordar a preeminência das escrituras e a permanência das escrituras. Na próxima semana, a pertinência das escrituras e o propósito das escrituras. Então, pensando no versículo 17, vamos pensar aqui e falar sobre a preeminência das escrituras. Primeira marca que nós podemos ver da superioridade das escrituras. E como o próprio Filho de Deus declarou, Jesus então inequivocamente, ele não veio para ensinar ou praticar qualquer coisa contrária à lei, mesmo o menor caminho, mas ele veio mantê-la inteiramente. Ouvimos continuamente a ideia, irmãos, e conversando com algumas pessoas a gente pode ver isso, que as pessoas dizem, os tempos mudaram. A Bíblia não se encaixa mais no nosso padrão. A Bíblia está ultrapassada. Tem até pastor aí dizendo que a gente tem que, como é que foi a palavra aqui? Atualizar as escrituras, né? Atualizar as escrituras, ela perdeu a sua relevância para os nossos dias. Então as pessoas acham que a Bíblia não se encaixa, mas a verdade, irmãos, naturalmente é o oposto. A Bíblia sempre se encaixa, porque a Bíblia é a palavra perfeita de Deus. Ela é eterna, ela é infalível, ela é o padrão pelo qual a verdade é medida. É o mundo que não se encaixa com a Bíblia. São as pessoas que não se encaixam com a Bíblia, e o mundo não se encaixa na Bíblia porque o mundo não mudou. E porque a Bíblia não mudou. Sempre, o homem nunca quis se encaixar com o padrão de Deus. Desde a queda, até hoje os homens não querem se encaixar com o padrão de Deus. Exteriormente, o mundo mudou desde os dias bíblicos, é óbvio. Mas a natureza básica e a orientação humana sempre se opôs a Deus. Nunca se conformou com a sua palavra. O mundo nunca se encaixa às Escrituras. O argumento também proposto é que a Escritura é apenas uma coleção de ideias de vários homens. Sobre Deus, sobre o certo e o errado. A interpretação de uma pessoa da Bíblia é que não há lugar para uma verdade dogmática. Cada um tem a sua verdade. Cada um pode ter a sua ideia. Cada um pode ter o seu pensamento. Cada um pode pensar o que quiser e ter a sua definição. Nem sempre a minha verdade é a sua verdade, nem a sua verdade é a minha verdade. Cada um então vive nesse relativismo, cada um querendo ter a sua verdade. Jesus, desde o início do seu ministério, ele deixa claro a sua autoridade. Ele deixa claro que a sua autoridade são as mesmas autoridades das Escrituras. A verdade que Jesus ensina são as verdades das Escrituras.
Jesus diz que a sua verdade, a verdade de Deus, ela é transmitida com autoridade absoluta e inviolável. E é nessa autoridade que Jesus veio ensinar. É nessa autoridade que Jesus veio servir. É nessa autoridade que ele manda os cidadãos do reino se curvar e obedecer a palavra. Jesus nos diz: deixe a Bíblia falar, deixe-a o repreender. Paulo vai repetir isso. Jesus nos ensina que a Bíblia nos corrige, nos quebra, derruba os nossos maus caminhos, mostra a verdade e a vontade absoluta de Deus, mostra que ela é inerrante, que ela é perfeita, é o caminho para a vida. Durante os seus primeiros 30 anos, Jesus viveu obscuro. Somente Maria e talvez as pessoas mais próximas até lembrassem de tudo que aconteceu lá no nascimento de Jesus e toda aquela história que nós recordamos no Natal. Talvez nem todos os vizinhos ali soubessem, os amigos. Jesus era só mais um carpinteiro judeu ali que ajudava a sua família. Mas quando Jesus é batizado e começa o seu ministério, e começa a pregar, e começa a falar, a sua autoridade é demonstrada de maneira clara. E quando a gente termina aqui o Sermão do Monte, eu gosto muito lá do fim, dos últimos versículos, e as pessoas estavam admiradas. As multidões estavam maravilhadas, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. A sua autoridade era vista por todos, mesmo aqueles que não queriam aceitar o que Jesus ensinava, não poderiam ignorar aquilo que ele falava. Eles ficaram parados pensando: quem será este aí? Será um profeta, um falso profeta, um profeta superior, um profeta menor, um profeta especial, o Messias? Mas eles olhavam para Jesus e viam um homem manso, um homem humilde, que contrastava com os orgulhosos, os egoístas, os arrogantes, os fariseus, os saduceus e todos os outros ali. Ele chamava ao arrependimento, ele proclamava o evangelho do reino. As pessoas paravam e o ouviam. Ele não apenas falava ou agia como qualquer outra pessoa que eles nunca tinham ouvido e visto, ele mostrava isso no seu andar, na sua prática. Interessante que Jesus não baseia sua autoridade em nenhuma escola de escribas daquela época. Ele não cita ninguém. Ele não fica citando os famosos daquela época. Quando ele cita as Escrituras. Quando ele cita os profetas. Ele cita sempre a palavra de Deus. Jesus não se identificava com nenhum movimento daquela época. Ele não se identificava com Roma, ele não se identificava com Herodes, ele não se identificava com nenhum grupo daqueles ali da religião judaica. Em vez disso, na verdade, Jesus se identifica amorosamente com o proscrito, com os doentes, com os necessitados, com as prostitutas. Ali ele proclama graça e misericórdia. Todos os outros líderes, rabinos, religiosos, falaram apenas da religião exterior. Mas Jesus ensina sobre o coração. Eles se concentraram em cerimônias, rituais, atos exteriores de todas as espécies. Mas Jesus se concentra no homem, no coração do homem. Os líderes judeus da época se colocavam acima dos demais homens e exigiam serviço. Jesus diz que ele veio para servir. Veja a diferença. Como não ouvir esse homem? Uma preocupação primordial para todos os judeus fiéis, visando avaliar Jesus, foi: o que será que ele pensa da lei? O que ele pensa de Moisés e os profetas? Os líderes frequentemente confrontaram Jesus sobre essas questões. Muitos judeus daquela época acreditavam que o Messias iria rever radicalmente a lei, ou derrubar a lei mosaica completamente e estabelecer a sua própria lei e novos padrões. Eles interpretaram que Jeremias 31:31, que fala da promessa da nova aliança,
que a ideia era que Deus iria anular a antiga aliança e começar tudo de novo com uma lei completamente nova para a base moral. E isso porque eles estavam enjoados, digamos assim, do exigente legalismo hipócrita dos fariseus. Muitas pessoas esperavam que o Messias iria trazer um novo dia de liberdade das exigências onerosas, mecânicas e sem sentido do sistema tradicional. Até mesmo escribas e fariseus perceberam que a verdade revelada de Deus e seus padrões de justiça eram impossíveis de ser cumpridos. O que é uma razão para eles inventarem tradições que eram mais fáceis de serem cumpridas, de se manter. As tradições eram menos complicadas e eram mais detalhadas do que a lei de Deus. E para a maior parte deles, ela permanecia dentro dos limites da realização humana, dentro do que o homem poderia fazer. Então, por causa disso, irmãos, os judeus criaram muitas tradições. Invariavelmente, inevitavelmente, eles reduziram as normas do ensino de Deus. Na verdade, irmãos, todo o sistema de autojustiça, ele é construído a partir de uma redução dos padrões de Deus. Todo sistema de autojustiça é uma busca por reduzir Deus e elevar a minha própria bondade. Então Jesus não ia caber nesses moldes dos comuns dos líderes judeus. Jesus tinha grande respeito pela lei. E ele ensinou coisas completamente contrárias às tradições. Então, tudo que Jesus ensinou diretamente no seu próprio ministério, bem como tudo que ele ensinou através dos apóstolos, é baseado naquilo que Deus falou no Antigo Testamento. Então, portanto, é impossível, irmãos, entender ou aceitar o Novo Testamento sem a base do Antigo Testamento. A Bíblia é completa. Não podemos abandonar uma aliança pela outra. Nem Jesus fez isso, e não foi isso que ele veio nos ensinar. Então, cada parte do Sermão da Montanha, irmãos, como a gente já tem falado, eles vêm fluindo de ensinamentos que o precederam. Cada bem-aventurança, como foi pregada, ela decorre logicamente daquela que a antecedeu. Isso aqui foi falado por mim, foi falado pelo Odir, foi falado pelo Fábio. Cada uma das bem-aventuranças, ela tem uma sequência lógica. Jesus não saiu falando a esmo qualquer coisa. Ele veio traçando o seu argumento e cada bem-aventurança foi vindo uma atrás da outra de maneira lógica. E depois Jesus então fala, depois de descrever o caráter dos crentes, ele fala sobre os cidadãos do reino, os filhos de Deus. Semana passada vimos a função dos crentes como sal e luz nesse mundo corrupto e escurecido. Como o sal é importante, como a luz é importante, a luz demonstra e mostra tudo, né? Os homens preferem as trevas e a luz veio para brilhar e mostrar como os homens estavam. O sal no meio de um sistema corrupto para purificar. Isso que os crentes devem ser. Não aqueles crentes de Brasília que agradecem a Deus por receberem propina. Esses não são sal e nem são luz. Esses trazem vergonha ao nome do Evangelho. Bancada da Bíblia é uma vergonha nós termos no nosso congresso um monte de homens usando o nome de Deus em vão. Infelizmente. Infelizmente. Tem pessoas sérias, tudo bem? Vamos separar aí o joio do trigo, mas na sua grande maioria chega a ser vergonhoso quando alguém fala bancada da Bíblia, junto com bancada da bala. Irmãos, não combina uma coisa com a outra, é um negócio horrível. E aqui é apartidário ou qualquer coisa, irmãos, é uma bancada, é um grupo, envergonhando o nome de Deus. Bom, isso não está aqui. Foi uma aspas, né, que a gente faz aqui. É triste quando a gente vê o mundo corrupto e continuando mais corrupto com pessoas chamadas cristãs. Eu acho interessante, irmãos, eu sempre comento isso. Às vezes as pessoas falam assim, não, quanto mais crente nós tivermos no mundo, não discordo disso não é?
só assim, o mundo vai melhorar. Quanto mais políticos cristãos, nosso sistema lá vai melhorar. Posso até concordar. Mas se forem cristãos verdadeiros, se forem de fato os cristãos que estão lá para mudar, o que não acontece na sua grande maioria. E eu fico pensando, eu falo, o Brasil hoje tem 30% de evangélicos, aí segundo o IBGE. Melhorou, irmãos? Acho que piorou. Acho que os evangélicos não estão sendo sal e luz. Por consequência, não vão obedecer à lei de Deus. Por consequência, não vão manter a lei de Deus. Tudo que é contrário à lei de Deus, irmãos, está sob a sua lei, não acima dela. Não importa qual o motivo por trás delas, as normas não bíblicas se tornam permissivas e não têm parte com Deus ou com a sua lei. Porque o seu amor e a sua lei são inseparáveis. A chave e a única chave para uma vida justa é manter-se na palavra do Deus vivo. A maioria dos judeus tradicionalistas consideravam as instruções rabínicas ser as interpretações próprias das leis de Moisés. E concluíram que porque Jesus não seguiu escrupulosamente essas tradições, ele obviamente o que ele estava fazendo era acabar com a lei ou relegando-a à menor importância. Porque Jesus varreu as tradições que eles tinham. As tradições do dízimo, da extrema observância do sábado. Eles falam, Jesus está derrubando assim a lei de Deus. E desde o início Jesus queria, na visão dos seus ouvintes, Jesus estava querendo ali acabar com a lei. E durante todo o evangelho de Mateus, mais do que qualquer outro evangelho, Jesus usa repetidamente a escritura para contradizer e indicar os escribas, fariseus, hipócritas e as suas superficialidades. Na verdade, irmãos, Jesus não estava falando nada contra a lei. Jesus mostra que as tradições humanas estavam erradas. A lei de Deus era verdadeira. As interpretações humanas estavam erradas. Então, o verso 17, como nós já lemos, Jesus diz que ele não veio abolir ou derrubar, né, a palavra grega aqui, katalio, que significa derrubar ou destruir totalmente. É a primeira palavra que foi usada lá é a mesma palavra que foi usada para a destruição do templo em Mateus 24, da morte do corpo físico em 2 Coríntios 5:1. A ideia básica é derrubar, esmagar no chão, obliterar completamente. Em vários lugares, como aqui, a palavra é usada no sentido figurado para indicar reduzir a zero, tornar inútil, anular. Fazendo a lei de Deus fazendo que a lei de Deus se torne a antítese do trabalho e do ensino de Jesus. Então, no verso 17 que nós estamos pensando agora, Jesus fala sobre essa preeminência da Escritura, como perfeita, como eterna, como autoritária. E ele sugere aqui 3 razões dessa preeminência. Ela é de autoria divina, ela afirma-se pelos profetas e ela é realizada por Cristo. A lei é de autoria divina. A lei foi criada por Deus, ele incluiu, ele deu um código definido. Ele deu isso. E quando Jesus então ele começa com um artigo definido, ele deixa claro ao seu público judeu que a lei, que ele estava falando sobre a lei de Deus. Não só os 10 mandamentos dados no Monte Sinai, mas ele está falando de toda a lei, especialmente, a gente sempre lembra dos 10 mandamentos. Deus deu essa lei pessoalmente, diretamente, e enfatiza ela repetidamente em vários lugares. A lei dada é a única lei, porque foi o Senhor quem deu. E o Senhor não muda, conforme Malaquias 3,6. Então a sua lei não muda. Ela não muda para atender os caprichos da sociedade ou mesmo de teólogos. Ela não foi dada para ser adaptada ou modificada, mas para ser obedecida. Não foi dada para atender a vontade do homem, mas para revelar a vontade de Deus. Naturalmente, irmãos, que nós vamos passar e vamos ver aqui que Jesus vem e mostra como era o espírito dessa lei e a interpretação correta dessa lei. E como devemos obedecê-la. Os judeus daquela época que se referiam à lei de 4 maneiras diferentes.
eles usavam no sentido mais restrito, lei apenas os 10 mandamentos. Num sentido mais amplo, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Em um sentido mais amplo ainda, era para usar, falar de todas as escrituras do Antigo Testamento. E o mais comum termo da lei, no entanto, foi uma referência à lei rabínica, as tradições dos escribas, com seus milhares de requisitos detalhados, externos, que obscureciam a palavra revelada de Deus. Jesus disse severamente aos escribas e fariseus que eles invalidavam a palavra de Deus por causa da sua tradição, em Mateus 15:6. Na superfície, ao olhar por cima, parecia que as tradições faziam a lei mais difícil, mas na realidade eles fizeram muito mais fácil, porque o respeito foi inteiramente externo, apenas fora. Mantendo as tradições, exigiu-se um grande esforço, mas não se exigiu nenhuma obediência de coração e fé em Deus. Irmãos, Deus não está preocupado somente com o nosso exterior. Deus quer saber e o que interessa é o nosso coração. Muitas vezes, e a gente pega muito lá no pé do Gabriel com essas coisas, conversa muito com ele sobre essa questão. Nós queremos obediência no coração dele. O externo é externo. O externo só pode ser verdadeiro se houver uma mudança interior. Temos aquela parábola que Jesus conta dos 2 filhos, né? Que o pai pede para ir trabalhar na sua vinha. Ele chega, né? O Valdomiro chegou pro Odir e falou: Odir, vai lá no açougue trabalhar. E o Odir falou: vou nada. Nem quero nem saber de açougue. Não quis mesmo, irmão, mas não é, mas não é essa, é só de exemplo aqui. Não desobedeceu não, no sentido, só estou falando, vai lá para o açougue. Não vou nada. Aí saiu. Aí veio o Robson, o Valdomiro falou assim: Robson, vai lá no açougue. Vou lá, pai, estou indo já. Aí no meio do caminho o Odir está andando, está indo para encontrar a Cíntia, eles vão sair para ir no cinema. Ele falou: não, puxa, meu pai pediu, eu vou lá abrir o açougue, vou ajudar, vou fazer lá e tal. O coração dele pesou, entendeu? Aí o Robson saiu, falando para o pai, que é o Robson? Vou nada, eu vou passear, vou andar e tal. Não aconteceu nada disso, irmãos, é só um exemplo do que Jesus contou, eu estou traduzindo para os dias de hoje, né? Quem obedeceu? O que falou ou o que fez? O que fez, porque mexeu no seu interior. Um foi só exterior. Obedeceu na frente. Então eu vou lá, pai, pode deixar, estou indo. O outro falou: vou nada. Mas falou: não, eu tenho que ir. Meu pai está pedindo, ele está mandando, eu vou obedecê-lo. Coração, irmãos, é o que Deus quer de nós. É um coração totalmente dobrado a Ele, entregue a Ele. É isso que Ele quer de nós. Não é só obediência exterior. Deus já tinha falado lá em Isaías 29, este povo se aproxima com sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Durante o exílio, especialmente durante todo o período intertestamentário, irmãos, as tradições foram grandemente multiplicadas e cobria todas as atividades concebíveis que uma pessoa poderia estar envolvida. E eu já comecei a me preocupar com o tempo. Mas vamos lá. Os rabinos olharam através das escrituras para encontrar várias ordens e regulamentos. Criaram diversos requisitos suplementares para a ordem, por exemplo, para não trabalhar no sábado. Eles acrescentaram a ideia de carregar um fardo era uma forma de trabalho. E aí, com isso, eles então enfrentaram a questão de determinar exatamente o que constitui um fardo. E então, eles, determinando o que constitui um fardo, eles deviam decidir que a carga é alimento igual ao peso de um figo. Vinho suficiente para uma mistura em um cálice, e leite suficiente para pôr no mel, óleo suficiente para ungir um pequeno membro do corpo, água suficiente para umedecer os olhos, papel e tinta suficiente para escrever 2 letras do alfabeto, e assim por diante. Olha aí, você tem que ir criando um monte de... Não, se eu fiz essa lei aqui, agora eu tenho que... Como é que eu determino o que é um fardo? Bom, então você pode carregar um alimento do peso de um figo. Que figo?
Dá para ver aí a situação que eles começaram a criar sobre a lei. Mas como não é possível antecipar ou prever todas as contingências, muito tempo foi gasto discutindo sobre coisas como se um alfaiate havia cometido um pecado se ele saísse no sábado com uma agulha presa no seu manto. Ou mover uma lâmpada de um lugar em uma sala para outra era permissível. Alguns intérpretes mais rigorosos acreditavam que mesmo vestindo ou usando lá uma perna de madeira, alguma coisa artificial, ou uma muleta no sábado, constituía trabalho. O pai levantar uma criança no sábado era um trabalho ou não. Tudo isso era discutido, irmãos. Olha a que ponto eles chegaram. Pensa aquelas assembleias para decidir se o carpete da igreja é cinza, marrom, verde, amarelo, preto, branco, azul, se vai pintar de verde a igreja, de azul, de cor de rosa, se vai, sei lá que cor que vai pintar. Parece aquelas discussões intermináveis que não servem para nada. Serve para o irmão que queria a igreja azul, embora, porque falou, a igreja não é azul, agora eu vou para outra igreja que seja azul. Se não for azul a igreja, eu não fico mais nela. E assim vai, né? Não é mentira não, eu já vi isso. Estou falando de algo que eu vi, que eu sei, né? Saiu porque a igreja não era azul. Aí foi para uma igreja que não era azul, mas a igreja ficou azul, rapidinho. Deixa para lá, essas histórias são interessantes, né? Eles também foram decidir, irmãos, se todas estas coisas aí, e se tornaram minúcias da religião, e para muitos outros judeus. Para o judeu ortodoxo do tempo de Jesus, a lei era uma infinidade de regras e regulamentos extra-bíblicas. Então, quando Jesus fala a frase, leia os profetas, ela deveria ser entendida como uma referência para as próprias escrituras judaicas, o Velho Testamento, e não as interpretações rabínicas. A frase é usada nesse sentido cerca de 15 vezes no Novo Testamento e reflete o entendimento comum entre os judeus. Portanto, quando Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, seus ouvintes judeus sabiam que ele estava falando, não vim revogar a escritura do Antigo Testamento. A fundação do Antigo Testamento é a lei dada no Pentateuco, que os profetas, salmistas e outros escritores inspirados pregaram e expuseram e aplicaram. Essa lei de Deus era composta de 3 partes, para nós hoje ficou dividido como moral, judicial e cerimonial, mas tudo é lei, né? A lei moral regulava o comportamento dos homens, a lei judicial era a operação de Israel como uma nação única, a lei cerimonial foi prescrita para estruturar a adoração do Deus de Israel, a lei moral baseada nos 10 mandamentos, as leis judiciais e cerimoniais foram a legislação posterior dada a Moisés, e nas planícies de Moabe, ele lembrou lá em Deuteronômio, o povo de Israel dizendo, então ele anunciou a sua aliança e ordenou a vocês os 10 mandamentos e escreveu em 2 tábuas de pedras. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que os cumprissem na terra em que passarão a possuir. Porque Mateus não qualifica aqui exatamente o uso da lei, estamos seguros que ele quis dizer todos os mandamentos, todos os estatutos, todos os julgamentos de Deus, moral, judicial e cerimonial. Jesus não veio abolir, mas veio cumprir. Todos os mandamentos e todos os ensinamentos do Antigo Testamento foi o que Jesus veio fazer. Ele veio realizar ele. Em todas as dimensões da autoridade e da autoria da palavra divina. A lei, depois de Jesus ensinar, também foi afirmada pelos profetas. Os profetas repetiram a lei. Já não vou investir muito tempo aqui, irmãos, embora tenha bastante coisa para falar, eu poderia falar, mas os profetas, eles pregaram a lei, eles expuseram a lei, eles demonstraram a lei, eles aplicaram a lei para o povo judeu. Eles guardavam da maneira que podiam essa lei. Os profetas falaram dele, então quando Jesus fala da lei e os profetas, ele está falando eu estou falando daquilo que os profetas ensinaram.
E Jesus, irmãos, guardou completamente a lei. Jesus, teve uma vida perfeita e ele guardou cada parte da lei. Ele não violou nem a menor parte da lei. Ele foi impecável na sua obediência. Modelo perfeito de justiça absoluta. Por isso que ele cumpriu a lei que os profetas ensinaram. Ele cumpriu o código completo de Deus. Ele teve uma vida perfeita e cumpriu a justiça perfeita. Todo mandamento ele obedeceu. Cada requisito ele conheceu. Cada padrão ele viveu. Jesus falou de todas as leis e viveu essas leis. Jesus cumpriu toda a justiça. E nós em Cristo cumprimos toda a justiça de Deus, porque Ele cumpriu por nós e para nós. Isso nos torna livres de cumprir aquilo que Deus nos manda? De modo nenhum. Vamos conseguir manter todas as normas? Infelizmente, não. Mas porque Cristo fez na cruz o que fez, nós guardamos o que Cristo guardou. Naturalmente, irmãos, que nós hoje olhamos a lei de Deus, a lei de Cristo, perdão, aquilo que Cristo nos ensinou, porque Ele traz a aplicação daquilo que foi ensinado no Velho Testamento. Ele cumpriu toda a justiça e tornou-se a nossa justiça. Por exemplo, o propósito da observância do sábado terminou na cruz. Da maneira como foi ensinado. O sábado, irmãos, eu entendo ainda que o princípio de um dia, de um tempo para o descanso, manteve-se. É óbvio. Mas na cruz, Jesus passa a nos mostrar que não é mais um dia especial ali, um sábado de adoração. Mas a sua vida é uma vida de adoração. A segunda se tornou um dia de adoração. A terça, a quarta, naturalmente, a gente já falou isso um pouco de manhã aqui na escola dominical, um culto na terça, um culto na quinta, um culto na sexta, um culto no sábado mesmo, não é menos do que um culto no domingo. É um dia de adoração. Nós observamos o domingo, ou guardamos mais o domingo como um dia, porque essa ideia já vem lá do início do Novo Testamento. Eles começaram a cultuar, especialmente no primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição, mas não é uma substituição. Não, pelo menos eu não conheço nenhum texto que mostre uma substituição do sábado para o domingo, como uma observância legal. Agora, há a observância de que minha vida é uma vida de culto, de adoração ao Senhor. Então eu adoro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Todos os dias são dias do Senhor. Separamos o domingo como um dia mais especial para estarmos juntos. Temos a quarta-feira, um dia especial para estarmos juntos. Temos cultos aos sábados, às vezes, para estarmos juntos. Reunidos adorando ao Senhor. Jesus cumpriu. Mas quando você olha o Novo Testamento, irmãos, todos os outros 10 mandamentos estão lá repetidos. Honrar pai e mãe é repetido no Novo Testamento. Ou não? Está lá, não está? Em relação ao adultério, Novo Testamento repete. E o próprio Jesus vai repetir aqui. A gente vai estudar isso daqui a alguns domingos. E Jesus dificulta ainda mais a situação, que ele fala: qualquer um que olhar com a intenção impura já adulterou no seu coração. O falso testemunho continua. Claramente nós temos essas definições na Bíblia. Mas na sua crucificação ali, irmãos, depois de Jesus ser rejeitado, por ele ser tão correto, por viver a verdade, por exigir a verdade, Jesus nos resgatou
da maldição da lei, porque a lei nos mostrava que nós não conseguiríamos cumprir o padrão de Deus, jamais. Jamais nenhum homem que já passou por essa terra, exceto Jesus, conseguiu cumprir o padrão de Deus. Nenhum. Então, por causa da cruz, nós recebemos a justiça de Cristo, uma justiça perfeita. E agora nós, então, somos santificados por meio de Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava na cruz, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O próprio Cristo foi a maneira nova e perfeita para nós adentrarmos o Santo dos Santos. E qualquer homem pode vir a Ele pela fé. Como diz Hebreus 10, uma vez que, pois, irmãos, temos confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós através do seu véu, isto é, pela sua carne. E uma vez que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. O sistema de sacrifício levítico, sacerdotal, terminou. Não precisamos mais de ano após ano repetir um sacrifício. Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas. Embora o templo não tenha sido destruído até o ano 70, toda a oferta feita lá depois que Jesus morreu foi desnecessária. Simbolicamente não tinha mais importância. No tabernáculo e no templo, os sacrifícios, mesmo antes da morte de Cristo, nunca teve poder purificador do pecado. Eles eram apenas imagens, sombras da obra do Messias. Apontavam para a suprema manifestação da misericórdia e da graça de Deus. Quando Cristo veio como sumo sacerdote de bens futuros, ele entrou através de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no lugar santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A lei cerimonial foi cumprida. A realidade havia chegado. As imagens e os símbolos não tinham mais um lugar ou um propósito. Na noite da Páscoa final da vida de nosso Senhor, ele instituiu novos símbolos para comemorar a sua morte. Arão foi o primeiro e, acima de tudo, sumo sacerdote da antiga aliança. Mas ele não podia se comparar com o grande sumo sacerdote da nova aliança. Arão entrou no tabernáculo terreno, mas Cristo entrou no celestial. Arão entrou uma vez por ano, Cristo de uma vez por todas. Arão entrou além do véu, Cristo rasgou o véu em dois. Arão ofereceu muitos sacrifícios, Cristo um único sacrifício. Arão sacrificou por seu próprio pecado, Cristo apenas pelos pecados dos outros. Arão ofereceu o sangue de touros, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Arão era um sacerdote temporário, Cristo um sacerdote eterno. Arão era falível, Cristo infalível. Arão era mutável, Cristo imutável. Arão era contínuo, Cristo é final. O sacrifício de Arão era imperfeito, o de Cristo perfeito. O sacerdócio de Arão foi insuficiente, o de Cristo é todo suficiente. Nem poderia o tabernáculo e o templo se comparar com Cristo. Cada um deles tinha uma porta. Cristo é a porta. Eles tinham um altar de bronze. Cristo é o altar. Eles tinham uma pia, mas Ele mesmo purifica do pecado. Eles tinham muitas lâmpadas que continuamente era necessário estar sendo acesa. Jesus é a luz do mundo que brilha eternamente. Eles tinham um pão que tinham de ser reabastecido, mas Cristo é o pão da vida eterna. Eles tinham incenso, mas as próprias orações de Cristo ascendem para os seus santos. Eles tinham um véu, mas seu véu era o seu próprio corpo. Eles tinham um lugar de misericórdia, mas Jesus agora é o próprio propiciatório. Nem poderia se comparar com as ofertas a relação a Cristo. O holocausto falou da perfeição, mas Cristo era a perfeição encarnada. A oferta de cereais falou da dedicação, mas Jesus foi inteiramente dedicado ao Pai. A oferta de paz falou da paz, mas Jesus é a nossa própria paz. As ofertas pelo pecado e pela culpa falou de substituição, mas Cristo é o nosso substituto. Não poderíamos comparar as festas do Antigo Testamento com Cristo. A Páscoa falou da libertação da morte física,
enquanto Cristo é a nossa Páscoa, porque nos livra da morte espiritual. O pão ázimo falou da santidade, mas Cristo cumpriu toda a santidade. Os primeiros frutos falaram da colheita, mas Jesus ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias dos que dormem. A festa dos tabernáculos falou da reunião, mas somente Cristo é capaz de um dia reunir todo o seu povo juntos em uma casa celestial para sempre. A partir de Gênesis 1:1 até Malaquias 4:6, o Antigo Testamento é Jesus Cristo. Foi inspirado por Cristo, aponta por Cristo, é realizado por Cristo. Mais e mais o Novo Testamento nos diz que a lei não poderia fazer nenhum justo, mas Jesus tinha que fazer o que a lei não podia. Por isso que a lei se tornou para nós o aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei apontou para a justiça, mas Cristo nos dá a justiça. Ele é a própria justiça. Toda a lei foi cumprida, terminou. Toda a lei foi cumprida e terminou ali na cruz. Mas quanto à lei moral cumprida por Cristo, ela ainda é cumprida por meio dos seus discípulos, através do próprio Cristo. Deus enviou o seu próprio Filho, em semelhança de carne, do pecado, como oferta pelo pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando andamos no Espírito, cumprimos a justiça da lei, porque Cristo em nós preenche-nos com a sua própria justiça, que Ele nos deu. Eu vou pregar só um ponto. Está tarde. Se eu começar o outro ponto, ele é menor, então eu vou ajustar ele com os dois outros pontos próximos. E vou tentar pregar tudo domingo que vem. Então, preparem-se para uma pregação de 1 hora. No próximo domingo eu vou tentar condensar coisas para a gente conseguir cumprir toda a lei que eu mesmo escrevi, de como deveria ser a sequência das pregações. Então eu vou deixar para a gente completar tudo na semana que vem. Quero concluir então com apenas esse primeiro ponto, a preeminência das Escrituras, porque demonstra para nós como a Escritura ela é superior diante de um mundo que perdeu seus valores morais. Como ela é superior diante de um mundo que perdeu o absoluto e vive no relativismo. A Escritura ela é preeminente, ela está acima, ela é a nossa direção, ela é o que Cristo nos ensinou e é por ela que devemos viver. Que nós possamos, irmãos, buscar no Senhor sempre graça e força para que possamos, de fato, vivermos de maneira que Ele seja glorificado em nós e através de nós, com nossa vida e com a maneira como devemos caminhar com o Senhor para a glória do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe.